Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa, e conforme o combinado no roteiro de estudos, nós iremos trabalhar o livro de interpretação textual 1. Vamos lá? O livro 3, tá? Interpretação textual 1. Bom, hoje nós vamos fazer as aulas 9 e 10, tá, pessoal? No mesmo vídeo, ok? Por que eu fiz isso? Porque a aula 9 vai falar sobre a variação diastrática. E a aula 10 vai falar sobre a variação diafásica. Então, ambas as variações, né, estão dentro do estudo de variação linguística, tá? Então, abordam, né, praticamente o mesmo estudo. Por isso que eu reuni as aulas 9 e 10 no mesmo vídeo, ok? Então, todos comigo na aula 9 e aula 10 do livro de interpretação textual 1, tá? O livro 3, tá? Vamos lá? Bom, aqui eu trouxe, né, a pergunta: o que é variação linguística? Primeiro nós vamos revisar, né? Vamos relembrar o que é uma variação linguística, tá? Eu já sei que vocês já estudaram isso comigo anteriormente, mas, como eu já disse, né? Nós estamos fazendo uma aula revisional, né? Todos os livros, né, do ensino médio, todos os conteúdos do ensino médio, do terceiro ano, né, da terceira série do ensino médio, são conteúdos revisionais, ok? Então vamos revisar o que é uma variação linguística? Bom, pessoal, variação linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema, ok? Esta diferença pode ser histórica, geográfica ou sociocultural também. Então, nós vemos que a língua não é única, que o sistema linguístico abriga diversos ângulos na realização linguística. Observamos as diferenças na fala que se relacionam à idade, à região do país, né, à cultura e até mesmo ao estilo. Então, se prestarmos bastante atenção, né, perceberemos que a variação acontece nos mais variados segmentos da língua, como, por exemplo, o fonético, o sintático, o léxico, o semântico também, ok? E tudo isso configura, né? E tudo isso configura a evolução da língua, o seu desenvolvimento, né, e a sua adaptação também através do tempo e das mudanças sociais, ok? Então, essa é a definição do que é uma variação linguística. E agora, nós vamos focar, né, no estudo sobre variação diastrática, tá? Aula 9, vamos lá? Bom, pessoal, esse tipo de variação acontece devido à convivência entre os grupos sociais, ok? Então, as gírias, elas estão relacionadas a este tipo de variação linguística, ok? Tudo é social e se relaciona com um determinado grupo de pessoas, como, por exemplo, os surfistas, os funkeiros, os jornalistas, né? Os médicos, entre outros, ok? Então, são essas diferenças entre os estratos socioculturais que vão envolver o nível culto, o nível popular e a língua padrão. Ou seja, são as variações que vão acontecer, né, dentro de um grupo social para o outro, tá bom? Então eu trouxe aqui que essa variação diastrática, ela relaciona-se, né, a um conjunto de fatores que tem a ver com a identidade dos falantes também, tá? E com a organização sociocultural da comunidade de fala. Então, assim, é possível apontar alguns fatores relacionados às variações, né, de natureza social. São elas a classe social, a idade e o sexo também, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos indicativos, né, desses fatores em que ocorre a variação diastrática, tá bom? Bom, então vamos lá. A presença, né, da letra R no lugar da letra L em grupos consonantais, como é o caso da pronúncia, né, por alguns falantes, é claro, né, a pronúncia da palavra brusa, né? Ou seja, ao invés do falante falar blusa, ele troca o L pelo R, ele fala brusa, né?
A palavra globo, ao invés dele pronunciar globo, ele pronuncia grobo, ou seja, a troca da consoante L pela consoante R, né? Também sugere que os falantes estão situados, né, abaixo da escala social ou possuem baixo grau de letramento também, ok? Outra situação, outro exemplo aqui indicativo desse fator, né, da variação diastrática, o uso do léxico particular, exatamente, do léxico particular, como presente em certas gírias, né, são elas, maneiro, né, esperto, né, com o sentido de avaliação positiva acerca das coisas, pessoas e em situações em geral, tá? Em geral. Isso denota também a faixa etária, né? Denota também a faixa etária jovem, né? O uso do pronome tu em situações, né, de interação, né? Muitos jovens pronunciam demais o pronome tu. Tu viu isso? Né? Tu viu só? Né? Isso também sugere que os falantes são jovens, né? A duração de vogais como recurso expressivo, né? Como é o caso da palavra maravilhoso, né? Que costuma ocorrer na fala das mulheres, né? Assim como o uso também frequente, né, do diminutivo bonitinho, né? Vermelhinho, esse diminutivoinho também, tá? São alguns exemplos indicativos, né, desses fatores que eu acabei de citar, né, relacionados à natureza social, no caso, a classe social, né, a idade e o sexo também, ok? Ainda dentro de variações diastráticas, né, que ocorrem também em virtude da convivência entre os grupos sociais, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma charge, e esse exemplo aqui, né, cita a linguagem, né, que envolve os internautas, exatamente, tá? Esse exemplo aqui mostra, né, um exemplo claro de variação diastrática, tá? Ela diz assim, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E o garoto diz, não é verdade, porque ele está acostumado a digitar isso, né, no WhatsApp, né, nas conversas ali na internet com seus amigos. Então ele utilizou uma linguagem que ele está acostumado a escrever. É uma linguagem voltada para os jovens. Olha aí. Para facilitar, né, o diálogo entre vocês assim no WhatsApp, né? Então aqui eu trouxe esse exemplo, né? Citando a linguagem, né, dos internautas, ok? Mas isso também pode acontecer, esse tipo de variação diastrática, pessoal, também pode acontecer, né, com os advogados. Eu posso citar aqui um exemplo, utilizando a linguagem dos advogados, né? Ele vai preparar uma documentação, né, um ofício. Então, dentro desse contexto, né, dessa profissão, né, que envolve os advogados, eles costumam utilizar termos pertinentes, né, à sua área de trabalho, não é isso? Né? Os surfistas, por exemplo, né, utilizam vocabulário voltado também, né, para o seu meio, né, ali no meio de surfistas, né, eles utilizam vocabulário, né, pertinentes àquela situação, né, aquele envolvimento, esse tipo de situação que envolve surfistas, a conversa, né, o diálogo que eles estabelecem entre eles também. Por exemplo, os médicos dentro dos hospitais, né, os médicos utilizam termos voltados, né, para a área deles. Então, há esse tipo de vocabulário que eles entendem, que eles utilizam no dia a dia. Então, isso são exemplos de variações diastráticas também, tá? Os meninos de rua, por sua vez, utilizam vocabulário, né, em que eles conseguem se comunicar, né, eles conseguem entender o que o outro diz, né, o que o outro diz. Ou seja, tenta aquela situação ali, o vocabulário voltado, né, para esse tipo de grupo social, tá bom? Agora vamos para a aula 10, variação diafásica, né? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo comigo agora na aula 10. O que seria uma variação diafásica? Vamos ver? Pessoal, a variação diafásica, né, ela relaciona-se com o contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é que será determinante para a escolha do modo de falar, né? Vemos, por exemplo, as diferenças entre um texto escrito e um bate-papo informal entre
colegas, né? Então, é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação, tá? Então, no trabalho, vocês vão utilizar o vocabulário, né? É pertinente ao seu setor de trabalho. Você não pode falar gíria, né? Vamos utilizar uma linguagem formal, ok? Na escola, vocês estão ali, né, com o grupo, com os amigos, ali você vai utilizar uma linguagem no dia a dia, uma linguagem informal, né? Tudo bem. Ou se você está dentro de um restaurante, né, você vai utilizar uma linguagem também informal, está entre amigos. Você está numa lanchonete, uma linguagem informal, está entre amigos, tudo bem. Agora, está com a família, vocês também vão utilizar uma linguagem informal, tudo bem. Agora, solenidades, você já vai precisar utilizar uma linguagem formal. Vai fazer uma palestra, uma conferência, vai precisar utilizar uma linguagem formal. Vai fazer uma redação do Enem? Texto escrito, olha aí, ó. Vai precisar utilizar o quê? O registro formal, né? Vai precisar aplicar as regras gramaticais da norma culta em si, ok? Foi? Está no WhatsApp com os amigos? Aí você vai usar o quê? Uma linguagem informal, porque você está entre amigos, né? Está ali no WhatsApp, né? Um amiguinho, então tranquilo. Então, isso é uma variação diafásica, também conhecida como variação situacional, tá? A variação vai ocorrer de acordo, né, com a situação em que o indivíduo se encontra, né? Ou ele vai utilizar uma linguagem formal, ou ele vai utilizar uma linguagem informal. Cabe a ele saber, né, discernir, né, distinguir, né, como ele tem que se comportar, né, nos lugares que exijam uma linguagem formal e lugares que exijam, né, uma linguagem informal, ok? Aí eu trouxe aqui, né, mais alguns apontamentos sobre a variação diafásica, né? Como eu acabei de dizer, né, considera o mesmo indivíduo em diferentes circunstâncias de comunicação. Se está em um ambiente familiar, profissional, o grau de intimidade, o tipo de assunto tratado e quem são os receptores. Sem levar em conta as graduações intermediárias, é possível identificar dois limites extremos de estilo, o informal, né, e o formal. Então, o indivíduo ele tem que saber se posicionar formalmente e também informalmente, né? Foi? Então, nas conversações, né, que não são do dia a dia, né, que exijam, né, um conteúdo mais elaborado e mais complexo, ele vai ter que utilizar a linguagem formal. Agora, se ele está, né, numa roda de amigos, né, no dia a dia batendo papo, aí ele pode utilizar o registro informal, ok, pessoal? Eu trouxe aqui dois exemplos, né? Eu tenho a primeira imagem aqui, né, uma reunião de executivos, né? Aqui todos sentados aqui à mesa, né? Todos sentados à mesa, numa reunião, né? Suponho que seja uma reunião entre executivos, e aqui eles estão utilizando uma linguagem formal, né? O registro formal da língua, ok? Já na segunda imagem, né? Vocês podem observar que há um grupo de amigos, né? Batendo um papo descontraído, né? Um bate-papo assim, né? Uma conversa no dia a dia, né? Estão conversando, né? Estão rindo, né? Distraídos. Então aqui eles podem utilizar uma linguagem informal, né? Registro informal, ok? Aqui, para a gente fechar a nossa aula, né? Eu estou falando sobre a variação situacional, também conhecida como variação diafásica, né? Não se usam as mesmas palavras ou expressões em uma entrevista de emprego, em uma situação de paquera ou para falar com uma criança pequena, ok? Sob o risco de não ser entendido, causar impressão negativa ou não alcançar o objetivo pretendido. Então, vamos tomar esse cuidado, tá? Não podemos usar as mesmas palavras, tá? Ou expressões em uma entrevista de emprego, em situação de paquera ou para falar com uma criança pequena, né? Saibamos, né, distinguir estas situações, tá bom? Um mesmo falante, portanto,
usa diferentes variedades linguísticas de acordo com a situação de uso da língua. Ok, pessoal? Então, nós encerramos aqui, né, falando sobre as variações diastráticas, né, e as variações diafásicas, né, diafásicas, ok? E também relembramos, né, o conceito sobre variações linguísticas. Isso? Bom, não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus queridos? Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!